Abra a sua Bíblia em Êxodo 3:6. Livro do Êxodo, capítulo 3, verso 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Pertinho, tá bom, querido? Se você ficar longe, você não vai ser ágil para mim. Êxodo 3:6. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Pai santo e Pai amado, temos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a orientação do teu Santo Espírito e pedimos ao Deus que tu possa ministrar sobre as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, fala aquilo que tu queres falar. Não nos deixa atrapalhar a tua obra, mas ministra o nosso coração. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem dessa noite é: você tem um Deus? Pergunta para a pessoa que está dizendo: você tem um Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem um Deus? Pergunta para a pessoa que está atrás de você: você tem um Deus? Pergunta para a pessoa que está na sua frente: você tem um Deus? É a antropologia, a sociologia identifica essa capacidade do homem, de sua índole religiosa, da necessidade do ser divino, da necessidade de ter um culto. Todas as tribos de índios, em qualquer lugar do mundo, foi-se localizado que eles cultuam a uma divindade, que eles cultuam a um Deus. Então, isso é da índole do homem, certo? Amém? Mas, às vezes a gente vê nos cristãos uma atitude que a gente não vê em outras culturas, em outras religiões. Às vezes a gente vê nos cristãos uma atitude que a gente não vê na igreja. Por exemplo, a reverência. Tem gente que não tem noção. Diga para a pessoa que está dizendo: tem gente sem noção. Tem gente que confunde cantar com louvar. Tem gente que confunde dançar com celebrar. E tem gente que confunde pregação com palestra. E grito de vitória com grito de molecagem. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ter noção, amém? Às vezes um macumbeiro, com todo respeito, uma pessoa do candomblé, do espírita, do baixo espiritista, tem mais reverência na sua religião do que os cristãos do mundo. Preste atenção, querido. Olha, dançar não é celebrar. Tem gente que está dançando, tem gente que está dançando a Deus, e o que acontece? A pessoa está dançando, aí ela pega e fica dançando como se estivesse no mundo. Graças a Deus vem aqui, né? Graças a Deus não tem isso não. Mas vou pegar aqui do jeito, né? Aí fica, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ter noção. Vamos ter noção que a pessoa fica com gestos, como se estivesse no mundo. Olha, querido, você não está no mundo, não, você está dançando Deus vivo. Moisés, quando teve a revelação que era Deus do pai dele, ele cobriu o rosto com temor, com medo. Tem que ter respeito da casa de Deus. Aí dá um prato de vitória. Agora, nas lutas marciais tem o que há. Um prato de vitória é da mesma origem do Oriente ali, é algo vindo da alma.
queridos. Nós estamos em um local que a pessoa entra com câncer e sai curado. Nós estamos em um local que a pessoa entra que é atormentada e o Espírito Santo sai liberto. Uma pessoa que sai perdida e Deus salva. Aplauda Jesus. Aplauda Ele. Aí você fica num ambiente desse, agindo de qualquer maneira, conversando, cai no carro, mexe com o outro, vai beber o garrafão d'água todinho. Antigamente as crianças iam para o culto, ficavam se o pai segurava aqui, não saía nem a bala. Gente na missa que se o padre vê uma criança andando, dá um esbregue. Aí gente que o filho fica lá subindo em cima do ar-condicionado. Irmãos, reverência. Guarda teu pé e traz na casa de Deus. Músicos com terreno vão no meio da rua ou no quarteirão. Reverência. Um grito de vitória é um grito vindo da alma, que fosse o que há, alguma coisa vindo de dentro de você. Reverência. Dançar não é celebrar. A Bíblia diz: louvai a Deus com a doce danças. Essa ideia é cantar na hebraico, é expressão corporal, mas é uma dança vinda da alma. Quantas vezes os músicos estão tocando aqui, e eu digo que quando eles estiverem tocando, quando eles estiverem solando, ore a Deus, ministre cura, ministre libertação. Você não está só tocando, você está ministrando. Amém? E gente que se comporta como se aqui fosse qualquer lugar. Não é o lugar, não é o prédio, não é o pastor. É porque a Bíblia diz: onde tiverem 2 ou 3 ou mais unidos em meu nome, minha língua está ali. Jesus está aqui. É a Ele que nós devemos salvar. Pode aplaudir o Senhor. Moisés cobriu o rosto com sinal de reverência. Em primeiro lugar, nós vamos tratar essa noite. Tem muita gente que não sabe o que é reverência. Reverência é veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Respeito profundo por alguém em função de suas virtudes, qualidades que ele possui ou parece possuir. Consideração e reverência. Respeito a Deus, cuidado com Deus, saber que Ele é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus também que mata. John Wesley estava numa campanha evangelística dentro da igreja. Aí um homem chegou lá e foi chutar a porta da igreja. Lá ele morreu fulminado no coração. Napoleão Falcão, pregador da Assembleia de Deus, também estava numa campanha semelhante e aconteceu a mesma coisa. O homem foi chutar a porta e lá ele morreu. Tem gente que está brincando com Deus, é melhor brincar com fogo que brincar com Deus. Diga aí para a pessoa que está dizendo: vamos ter noção, meu irmão. Tem gente que quer a bênção, tem gente que quer o milagre, mas não entende que tem que ter reverência. Tem gente porque não se acha merecedor. Não tem um Deus, mas ele botou os santos. Não, papai, Deus é santo, 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 então eu vou aqui no Padre Cícero. Eu não estou criticando aqui, eu estou apenas falando a realidade. Tem gente que é. Aí tem gente que é mais de irmão até lá, que não tem um santo, não, tem um caboclo. Aí tem um Iemanjá, um Orixá, aí tem um Exu Caveira, olha o nome, a Pombagira. Tem gente que o que ele pega de socorro divino é o nordestino. Ele vai se socorrer, esse intermediário, não, eu preciso de algo divino, mas eu não sou merecedor, então eu vou pedir ao Francisco de Assis, que ele vai ser meu intermediário. Eu vou pedir a fulano, que é meu intermediário, eu vou pedir a ciclano, que é meu intermediário. Queridos, olha, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É só Jesus.
nós devemos adorar Jesus, nós devemos louvar a Jesus, nós devemos pedir a Jesus, e não tem intermediário, não dá para você pedir a alguém menos santo que Deus. Ah, você quer ser um homem santo, mas Deus é top demais, então eu vou pegar no meio do caminho. Não pode. Ou é direito, a Bíblia diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que pela mesma razão os orixás, é o demônio. Tem gente que vai para a magia negra mesmo, que vai pegar essa carona. Mas quem é nesse versículo? Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abraão, pai da fé. Olha aí, você sabia da possibilidade de ter um Deus pessoal? Mas pastor, Abraão era o pai da fé. Era o homem que saiu da sua terra, abandonou sua parentela, sem saber para onde ia, ele teve fé. Diga aí, tenha fé. Pastor, a minha fé é bem fraquinha. Pastor, eu tenho medo até de acordar de manhã. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de qualquer coisa. A minha mãe me faz tanta recomendação: meu filho, cuidado, você for entrar em casa, olhe para um lado, olhe para o outro. Meu Deus. Tem gente que é aprovado qualquer coisa. Tem gente que já não tem medo demais. Olha, o medo, de certa forma, é bom. Eu fui deixar meu irmão na parada do ônibus, era noite, saí aqui da igreja, dei uma carona a ele, ele disse: não, eu fico aqui. Irmão, uma rua escura. Esse irmão já foi assaltado umas 17 vezes, é por isso. Não tem juízo também? Uma coisa é um medo sem sentido, outra coisa é a pessoa ter medo, não ter medo de nada. Cuidado com a sua vida. Você tem que ter noção que a pessoa não pode ficar esperando um ônibus, numa parada que não tem ninguém, numa rua escura. Um outro foi subir no ônibus e no celular. Aí botou no bolso, agora também é dele. O outro ficou lá nas caixas d'água com o celular assim. Irmãos, temos que ter juízo. Nós não devemos ficar apavorados com medo de viver, mas a gente tem que ter noção da vida. Ter fé não significa tentar a Deus. Abraão era o pai da fé. Abraão era o pai da fé, amém? Mas ter fé não significa que a gente não tem que ter cuidado. Ter fé não significa que a gente não tem que trabalhar pela nossa vida. Ter fé não significa que eu tenho que ficar em casa, deitado na rede, aí Jesus vai me mandar. Ainda fica cantando: eu quero trabalhar com meu Senhor. Rede ministerial. Diga aí, professora, tenha fé, mas vai trabalhar. Diga ao professor, tenha fé, mas vai trabalhar. Ter fé, irmão. Abraão era o pai da fé. O pastor era o Deus de Abraão, porque ele era o pai da fé. Amém? 2, é o Deus de Isaac. Pastor, aí tem gente, vamos fazer uma obra na igreja, vamos fazer, aí tem gente, irmãos, eu estou precisando de um voluntário. Aí tem gente que está aí na igreja escutando, graças a Deus, na nossa igreja não. Na nossa igreja não tem isso não. Irmão, estou precisando de uns jovens aqui. Tem lugar que é assim, aqui não é desse jeito não, né? É desse jeito mesmo, filho. Viu? Gente que esse trabalho voluntário. Opa! Chega para a pessoa e diz: nem aqui não. Aqui, graças a Deus, está precisando de voluntário porque é sobrando. Pela fé. Isaac era um tipo de Cristo. Isaac, o pai, foi sacrificado. Ele tinha 17 anos, o pai já estava velho. Ele poderia ter corrido, mas ele deita sobre a lenha para ser sacrificado. Ele se entrega. Era o Deus de Isaac porque ele se entregou para ser sacrificado. Era o Deus de Isaac porque ele se disponibilizou. Era o Deus de Isaac porque ele foi submisso até a morte. Amém? Mas também, queridos, era o Deus de Jacó. E quem era Jacó? Jacó era o desmantelado, trapaceiro.
A palavra Jacó significa aquele que puxa pelo calcanhar. E o que quer dizer isso? A pessoa, todo mundo pensava que ele estava submisso ali, fazendo reverência, mas não, ele estava roubando a pessoa. Era um enrolão. Primeiro ele enganou o irmão, depois ele enganou o pai, depois ele enganou o tio. Ele ficou Jacó da barrasteira até cobre. Jacó era enrolão. Jacó era enrolão. Diga aí para a pessoa, é mó enrolão, Jacó. É para filmar. Jacó era mó enrolão. Você conhece alguém desse jeito? Rata na igreja, vive enrolando os outros. Graças a Deus que tem desse clube do vago. Compra. Irmão, olha, mas é todo bom comprador, mas pagador. Você vai vender o cocô para alguém que está dando dificuldade para comprar, ele paga. Aquele que vê assim, ó, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, compra para pagar. Queridos, olha, Jacó era um caso sério, chama Natália. Jacó orava até para enganar os outros. Era um cabo que era ladrão, era trapaceiro, aquele que puxa para qualquer, mas ele era Deus de Jacó. Muitas vezes a gente tem o espírito de Jacó. Tem gente que está crente, está na igreja antes, mas tem o espírito de Jacó. É uma mania de mentir. Está vindo para casa, aí parou no campo para tomar um refrigerante, chega em casa. Ei, chegou tarde porque foi o trânsito. Para que mentir? Para que ficar paquerando café no cão? Porque o diabo é o pai da mentira. Tem gente que fica mentindo sem ter necessidade, porque tem o espírito de Jacó. Arranja desculpa com medo de decepcionar as pessoas. O discípulo meu, quando estava vendo aquelas cola com o nome assim, da pessoa, achou uma coca com o meu nome e comprou. Coca Zero Wagner, né? Aí mandou outro discípulo entregar. Esse outro discípulo, ele não disse que era ele que estava entregando, mas eu entendi que era ele que estava entregando. E eu falei, oh, muito obrigado, e tudo ele deixou pensar. E eu bati a foto e postei nos Face lá, muito obrigado, discípulo top e tal. Quando eu vejo o comentário lá, espírito da mentira, sai dele. Fez rapaz, que espírito de Jacó. Irmão, nós devemos ter muito cuidado com esse espírito de Jacó que está tendo a vida das vezes. Dá para a gente rir, mas às vezes a gente está cheio dessa marmota. Ainda fica esse Jacó, desse homem velho, querendo aprontar, querendo fazer outra coisa. Espírito de Jacó. Eu creio que já se arrependeu, já viu a perna do outro. Aquele que puxa para o calcanhar, trapaceiro, Jacó era isso. Irmãos, você sabe quem é esse Jacó? Somos nós. Às vezes o homem velho da guerra ressuscita da gente. Uma vez um velho índio chegou para um jovem pré-adolescente e disse, olha, dentro de nós tem dois lobos e numa luta, o lobo bom e o lobo mau. O lobo bom é aquele que é amoroso, é aquele que é altruísta, é aquele que é generoso, é aquele que perdoa, é aquele que não guarda mágoa, é aquele que tem um coração puro, que ajuda as pessoas. E o lobo mau é aquele que é invejoso, é cobiçoso, é preguiçoso, é murmurador. Ele disse, quem vai vencer essa luta? A criança perguntou. Aí o velho índio respondeu, aquele que você alimentar. Você tem alimentado o seu espírito, ou você tem alimentado a sua carne? Era o Deus de Jacó. Era o Deus de Jacó. E o que Jacó fez? Enganou o pai, enganou o irmão, enganou o tio. Mas tem uma hora, gente, presta atenção. Tem uma hora que essa pessoa que vive enganando todo mundo, que a conta chega. Tem uma hora que a casa cai. Tome cuidado com o caminho, aquilo que você está plantando, porque vai ter uma hora que a casa cai. Vai ter uma hora que a casa vai chegar conta para você. Tem gente que a vida apontando com os outros, que já apontou com o pai, que já apontou com a mãe, que já apontou com os irmãos da igreja.
é isso? É longo ânimo. Longo ânimo. Tem paciência, moço. Ele espera você se arrepender. Diga para a pessoa: Deus espera você se arrepender. Gálatas 6,7. Tudo que plantamos colheremos. Ele queria o livramento de Deus. Ele queria o livramento. E ele passou a sua família. Ele chegou no vale, vinha de viagem, bem, passou tudo que tinha. Passou a mulher e os meninos, os servos, e ele ficou sozinho. E ele encontrou um homem na noite. E começou uma luta naquela noite. Uma luta corporal. E aquele homem era Jesus Cristo. Ele queria uma bênção. O que é que você quer? Você quer uma cura? Você quer a prosperidade, uma porta de emprego? O que é que você quer? Qual o desejo do teu coração nessa noite? Salmo 37, capítulo 4, 5. Agrada-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Qual é o desejo do teu coração? Jacó queria, sabe o que? Um livramento. Tem hora que a gente se mete na igreja que a gente quer um livramento. Tem hora que a gente está em algum lugar que a gente quer um livramento, quer um escape. Tem hora que tem gente que quer o marido. Tem uma irmã que quer um marido. Ah, eu quero um marido. Não, eu quero uma esposa, eu quero casar. Eu quero que meu namorado, que meu noivo pare de me enrolar. Diga para a pessoa que está falando: olha essa enrolagem. Diga para a pessoa que está atrás de você: deixa de enrolar a fialeira. Tem gente que é igual os nazarenos, irmão. É sério. Que namorou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, aí decidiu se casar. Eu tinha um aluno, queridos. Um aluno que ele estava 10 anos junto. 10 anos junto com a namorada dele. A namorada dele disse: amor, não está na hora da gente casar não. Tu é doida, quem vai querer a gente? Tu presta atenção com quem tu está, irmão. Olha, tu está precisando de um livramento, e o livramento é esse namoro acabar. Olha para onde o Senhor Jesus. Gabriel, meu filho, levando os bebês para cá, e eu dá um tempo da igreja. Na hora da pregação, a reação do povo, eu lhe expliquei. Mas sai da palavra disso aqui, que eu não vou editar não. Eu tenho que estar lá em casa. Certo? Então, irmãos, é isso. Tem gente que é desse jeito. Tem gente que queria um livramento. Irmãos, agora aconteceu algo maravilhoso com Jacó. Tem gente que quer a bênção, mas ele não foi o dono da bênção. A diferença aí, você não tem que querer a bênção, você tem que querer o dono da bênção. Tem gente que está querendo ajeitar o casamento, não quer ajeitar o casamento, não. Queira se ajeitar com Jesus. Se você se ajeitar com Jesus, você vai ajeitar tudo. Se você se ajeitar a sua vida com Deus, o resto vem tudo a reboque. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem gente que está querendo emprego, queira o próprio Deus, irmão. Invista no próprio Deus, que aí você vai ter sucesso. Quem quer isso? Aplauda o Senhor Jesus. Mas ele teve um encontro com toda a bênção. E aí, Gênesis 32:30, aquele lugar chamou Jacó de Peniel e disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele lutou com Deus. Entenda, você sabe o que é isso, irmãos? Teve uma luta corporal. E Deus, na realidade, podia ter acabado com aquela luta a qualquer hora. Ali é uma cristofania, uma teofania. Esse homem que está lutando com Jacó nessa noite,
era Cristo pré-encarnado, era Cristo antes de se encarnar. E diga uma vez que foi peia. Aqui no Ceará a gente chama, mas foi peia muita. Foi peia a noite todinha. O maior recorde que vale tudo é do Hélio Beijo com o Valdemar Santana, 3 horas e pouco que vale tudo. Uma época que o vale tudo era tão sério que quando estava com a cotovelada saiu o olho da obra. Era desse jeito. A luta de Jacó com Jesus foi mais esticada ainda, foi a noite todinha. Diga aí, foi a noite todinha. É bem verdade. Que Jesus é o juiz. Não, Deus era o juiz. Deus foi o juiz e os dois lutadores, Jacó e Jesus. Só que Jesus podia ter acabado com a hora que ele quisesse. Mas Jesus, ele quer ver o seu esforço. Ele quer ver a tua disposição. E Jacó estava numa vontade enorme de lutar. E ele ali não poderia olhar a cara de Jesus. Não poderia olhar a cara de Jesus. Mas o que aconteceu? Ele lutou. O que é lutar com Deus? Irmãos, preste atenção numa coisa. Deus é soberano sobre todas as coisas, amém? Nada acontece. A Bíblia diz que não cai um cabelo na tua cabeça sem permitir. Ele sabe quantos cabelos você tem. Uma folha não cai no chão sem a permissão de Deus. Então tudo que está acontecendo é com a permissão de Deus. Pastor, como é que Deus permite algumas coisas? Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E você sabe o que acontece? Lutar com Deus é quando a gente está lutando contra as circunstâncias. E Deus quer que a gente enfrente, amém? Deus quer que você lute. Deus quer que você se esforce. Deus quer que você... não, pastor, tá bom, só meio salário, tá ótimo, essa roupinha, essa casinha, essa vidinha. Pare com isso, meu irmão, enfrente a vida. Jacó enfrentou. Teu marido pastor, ele é desmantelado, é assim mesmo, não, ele vai ser o nome de Deus, basta você lutar por ele e interceder por ele. Olha para mim, Senhor. Lutar com Deus é de contra as circunstâncias, é de encontro à conjectura da vida, é de encontro ao que está acontecendo. Você acha? Jesus podia ter parado essa luta agora que ele quisesse, mas ele deixou de ir lugar. Só a luta está grande. Pergunta para a pessoa: a tua luta está grande? Quem é o teu adversário? Ele é forte demais. Teu adversário é uma doença. Teu adversário é uma tentação. Teu adversário é um pecado que você não consegue superar. Teu adversário é as dificuldades financeiras. Teu adversário é o problema no casamento. Teu adversário é a falta de vontade de você ter que servir a Deus. Teu adversário é forte demais. E quando você está lutando, você está se esforçando, e a única coisa que você tinha que pensar que era forte quebra. O interessante é que antes de acontecer um milagre, as coisas pioram. É verdade. Antes de acontecer, Jesus tinha uma mania de piorar as coisas. Lázaro estava doente, o que é que Jesus fez? Esperou ele morrer. Jesus tinha uma mania de deixar as coisas piores. Olha, quando alguém está perto de se libertar, parece que antes de se libertar o negócio fica muito doido. O negócio piora muito. A única coisa que ele achava: não, eu estou bem, eu estou lutando a noite toda, ele estava no gás. O que é que Jesus fez? Ele apenas tocou na coxa. Já pensou? Ele não deu uma chave de joelho, ele não deu uma Isaguruma ou uma Isagatame, ele não deu uma leg lock. Ele apenas tocou e a coxa próxima. Só um toque. Como é que está a situação? Não, pastor, está dando certo. E se piorar? Não, eu tenho esse emprego. E o que é que Jacó fez? Mesmo assim, ele não desistiu. Diga para a pessoa: não desista. Ele sabia
que era só Deus que poderia o abençoar. Ele sabia que a bênção estava ali, ele não ia desistir. Ele sabia que era Deus, em Deus que estava a cura, que estava a libertação, que estava a prosperidade, que estava a bênção, que estava a sua causa. O seu livramento estava na mão daquele homem, e ele não desistiu, mesmo com a coxa descolocada, mesmo com a coxa descolocada, ele continuou lutando. Deus adora quando nós perseveramos. Deus adora quando nós não temos razão para continuar. Nós continuamos. Saber que Ele é fiel. Diga para a pessoa que Deus é fiel. Tinha um pastor do interior, e esse pastor está incomodado com a irmãzinha, porque a irmãzinha, oh, bom dia, Pai do Senhor, Deus é fiel. Ela chegava, oh, me dê um lanche, Deus é fiel, irmão. Vou cantar um hino, Deus é fiel. E ele estava na padaria, e ele já estava irritado com Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E ele estava na padaria, ela chegou e disse, bom dia, pastor, Deus é fiel. Eu sei, meu fulano, que Deus é fiel, e todo mundo sabe que eu sou pastor aqui também, não sei quem está. E ela chegou para o padeiro e disse, olha, aquele câncer que você está enfrentando, que ninguém sabe, que você está com medo de falar para a sua família, Deus está mandando você ir na igreja que você vai ser curado. Ele, vixe, essa irmãzinha do Deus é fiel é fogo, mas ela era todo tempo, Deus é fiel. E ela ia subir, Deus é fiel. Ela ia descer, Deus é fiel. Ela ia entrar, Deus é fiel. Ela ia sair, Deus é fiel. Ela ia sentar, Deus é fiel. Ela ia me dar um copo de água, porque Deus é fiel. Me dê um pão, porque Deus é fiel. Me dê uma Coca-Cola, porque Deus é fiel. Me passa um troco aí, Deus é fiel. E o pastor Ratar, porque aí chamou a mocidade, foi cantar. Enquanto a mocidade cantou, foi cantar, ele chamou, vem cá, irmã, falando aqui no gabinete. Aí disse, querida, me diga uma coisa. Eu vejo que a senhora está sempre dizendo que Deus é fiel, né? Pastor, realmente Deus é fiel, eu sei isso. Mas tem alguma razão sobrenatural para, se acontecer algo sobrenatural, para a senhora sempre ficar falando que Deus é fiel? Olha, pastor, eu tenho uma coisa para dizer para você, Deus é fiel. Mas eu vou contar. Eu não tinha filhos, eu não podia ter filhos. Eu casei e os anos foram se passando, fui no médico. E o médico disse que a gente não podia ter filhos. E eu comecei a orar, e clamar, e clamando a Deus, e fazendo campanha. E um dia eu passei mal. E quando eu passei mal, eu fui no médico e estava grávida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Porque Deus é fiel, amém? Aí ele, então está explicado. Não, peraí, agora só começou, agora só vai terminar. Isso é só o começo. Com aquela dificuldade e tudo, eu engravidei e tive a criança. Quando a menina estava com 8 anos de idade, ela começou a adoecer. Mas Deus é fiel, Deus é fiel. E começou a adoecer. E era muito séria a doença da menina. E nós mudamos de estado, mudamos de cidade, aliás, para tentar cuidar da criança. E fomos no hospital. E tentando cuidar, e ela ia de mal a pior. E ela foi para os equipamentos, para os aparelhos. Mas Deus é fiel, ela falando. E ela nos equipamentos, e muito ruim, até que chegou uma hora que ela pegou e os médicos chegaram para mim e disseram, mamãe, a sua filha está sofrendo muito e ela está sendo sustentada apenas nos aparelhos. Nós cremos que se nós desligarmos os aparelhos, ela vai a óbito. Então eu quero a permissão da senhora para ela parar de sofrer, porque ela está sofrendo muito. E eu quero ter a permissão de desligar os aparelhos para que ela possa viajar em paz. Aí a mulher disse, olha, doutor, eu creio num Deus fiel. E o meu Deus que prometeu, me fez a promessa dessa filha, Ele cumpriu. Se é da vontade dele levar minha filha, não vai ter problema, doutor. Deus é fiel e eu vou louvar Ele do mesmo jeito. E ela foi para casa, e ela passou a noite chorando, porque naquela noite eles tinham que ligar os aparelhos. E ela chorando. E quando ela foi pela manhã no hospital,
Ela chegou na portaria e disse: olha, bom dia, bom dia. Eu vim pegar o corpo da minha filha. Aí a recepcionista: olha, eu quero dizer para a senhora que aconteceu um problema. Eu já sei. Eles desligaram o aparelho nessa noite. Eu vim pegar o corpo da minha filha, que a minha filha morreu. Ele disse: não, é outro problema. Qual é o outro problema? O corpo da sua filha sumiu. Aí ela começou a dizer: não aceito, Senhor. Eu tenho o direito pelo menos de enterrar o corpo da minha filha. Tu és um Deus fiel, Senhor. Não aceito isso. E teve um médico, subiu e desceu, conversou com o médico. E teve uma hora e falou: olha, mamãe, nós não sabemos o que aconteceu com o corpo dela. Nós ligamos o aparelho ontem. Mas aí ela saiu feito louca dentro desse hospital. Os caras gritando pelo nome da filha, gritando pelo nome da filha, no desespero. E ela entrava nas enfermarias, nos apartamentos, e abria a porta e batia nas portas no desespero de uma mãe atrás da sua filha. Até que ela entrou num quarto que tinha uma porta entreaberta, e ela viu uma perninha ali. E era a perninha da sua filha. E era a perninha da sua filha. Ela disse: fulano. E a bichinha estava ali com a quantidade da carequinha de cair no cabelo do tratamento. Ela disse: mamãe, mas minha filha, você está aí, o que foi que aconteceu? Ela disse: mamãe, ontem à noite eu estava lá com aquele monte de aparelho em cima de mim. Os médicos entraram e começaram a tirar os aparelhos e desligar e disse: viagem em paz. E quando eles disseram isso, o meu coração começou a parar. E eu disse na minha mente, eu tirei força, não sei de onde eu gritei: cadê o Deus fiel da minha mãe? Ela disse que naquela hora entrou outro médico de mim e tocou na mão dela. E quando tocou na mão dela, o coração dela começou a voltar a bater. Eu não sei qual é a tua luta, mas eu quero lhe dizer que você pode buscar esse Deus, que Ele quer o seu Deus. Ele quer ser o Deus da Sueli, Ele quer ser o Deus da Nilza, Ele quer ser o Deus da Yara, Ele quer ser o Deus do João, porque esse Deus é um Deus fiel. E Ele não é só fiel, Ele é pessoal. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois de me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus quer que você aprenda a depender somente dEle. Não importa, você está confiando em quem? No seu braço, no seu carro, na sua vida. Não, você tem que aprender a depender só dele. Amém? Baixa a sua